Estenda tuas mãos para cá, por favor. Santíssimo Deus, Pai amado e querido, Deus, nós sabemos que o Senhor já usa o teu servo, Pai, mas nossa oração nessa hora é, Senhor, usa ele mais uma vez, Senhor, para falar, meu Pai, aos nossos corações. Eu te peço, Senhor, que cada coração agora venha a ser quebrantado e assim o terreno preparado para que a tua semente em forma de palavra venha a ser plantada em cada coração, e você diz amém. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor, amém. Eita, que bênção, glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida de cada um, agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui. Quero também louvar a Deus pela vida dos pastores presidentes desse ministério. E também quero louvar a Deus pela vida deste casal abençoado, que me acolheu como um filho, que é missionária Andréia e pastor Ivan. Ele está ali nas organizações. Deus abençoe, chefe. Obrigado pelo carinho, por confiar um menino a responsabilidade de ministrar essa noite. Eu vim acompanhado de alguns amigos. Está o Felipe por aí junto com o Alexandre. Eles já estão aqui na frente. Ô, glória. Deus abençoe. É bom ter amigos, né, irmãos? Falei para ele que se ele sentir que o negócio está misericórdia, é para ele dar 12 glórias para aquecer o negócio. E eu vim também acompanhado de Luiz, já cantou aqui, ô glória. Vocês acharam o bigode de Luiz bonito, irmão? Tá uma gracinha, não tá? Ô, coisa linda. Glória a Deus. A gente veio falando o caminho todo desse bigode e a gente depois vai fazer uma votação para ver se ele tira esse bigode, se ele deixa esse bigode. Eu quero agradecer a todos os pastores que estão à minha retaguarda, a todos os obreiros. Deus abençoe vocês, a todos os amigos. Vi ali Nel que é benção pura e vai cantar neste instante. Irmãos, eu sei que ainda tem outro preleitor e eu quero ser muito sucinto naquilo que vou falar, porque eu sei que quem fica por último, às vezes, pega um pouquinho, um peso grande pela responsabilidade de quanto mais vai chegando o dia, clareando o dia, a gente vai ficando mais cansado. Então, eu queria ser muito cirúrgico naquilo que vou falar. Talvez eu complique um pouco no começo, mas não se preocupe não, que a gente vai descomplicar juntos, tá certo? Por gentileza, abre a sua Bíblia. Pode ficar sentado, tá? Mateus 14, que foi o versículo que me deram como tema da campanha, ou melhor, o tema da vigília, perdão. Mateus 14, 30. Eu queria lhe pedir para deixar a Bíblia aberta, por gentileza. Deixe sua Bíblia aberta. Mateus 14, 30. Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou, olhe para mim e preste atenção naquilo que vou ler, por gentileza, tá? Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: salva-me, Senhor. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: salva-me, Senhor. Amém? Eu não sou gatinho não, mas me dê sua atenção. O texto vai falar sobre Jesus andar sobre o mar. E eu quero ser muito rápido naquilo que falarei aqui essa noite, mas olhando os detalhes do texto, a gente percebe que tem detalhes que são preciosos. A primeira coisa que eu observo nesse texto é que Jesus ordena os discípulos para adiantarem e atravessarem enquanto ele se despedia da multidão. A ordem é: vão na frente, que eu preciso me despedir da multidão. Isso vai acontecer por volta do versículo 23. Você vai perceber que Jesus está despedindo a multidão, e é por isso que eu te pedi para deixar a Bíblia aberta. Ele sobe no monte depois que despede a multidão. E aí o texto vai dizer que a tarde está caindo, está indo embora. Mas quando a tarde está caindo, ele já estava só no monte orando.
Provavelmente ele está despedindo a multidão por volta das 4, 5 horas. E o texto vai frisar que enquanto ele, depois de despedir a multidão, ele sobe no monte para orar e ele está só. Só que isso ainda está fora do horário das vigílias. Porque a gente sabe que uma vigília noturna, ela tem basicamente 3 horas. E ela começa de 6 da noite e vai até as 6 da manhã. A primeira vigília vai de 6 às 9. A segunda vigília vai de 9 às 12. A terceira vigília de 12 às 3 da manhã. E a quarta e última vigília vai de 3 da manhã até as 6 da manhã. Cumpriu-se o horário de 12 horas, cumpriu-se as 4 vigílias. Preste atenção nisso aqui. Quando Jesus sobe o monte, ele está subindo de tarde, sem entrar nas vigílias. Só que o versículo de número 24 vai dizer que Jesus observa que o barco está longe. E que o barco longe, está bem longe, e tem um vento que sopra contrário. Olha que maravilha, gente. Jesus sobe para orar antes de todas as vigílias. Eu estou te dizendo que ele sobe para orar de tardezinha por volta das 5 horas. E o texto vai dizer que lá de cima ele percebe que tem um vento contrário que está soprando de um barco dos discípulos. Só que sabe o que é que eu amo? É que o texto diz que na quarta vigília da noite, 3 horas da manhã, é que Jesus desce e vai ao encontro dos discípulos. Oi, gente. Jesus sabia que tinha uma tempestade. Jesus sabia que os discípulos estavam sofrendo. Ele percebeu isso, mas o texto vai dizer que ele só sai para ir ter com os discípulos a partir de 3 horas da manhã. E Jesus já me ensina algo que eu queria ensinar para alguém aqui. Antes de tentar acudir a tempestade de alguém, não esquece do monte da oração. Porque a gente está vivendo uma geração que quer acudir a tempestade de todo mundo, mas não está preparado para orar. Jesus está vendo os discípulos sofrerem, mas ele está dizendo, a tempestade às vezes é escola, eu preciso deixar eles um pouco lá. Escute. Jesus só vai 3 horas da manhã. Eu fico imaginando como é que está o desespero dos discípulos. Vamos morrer, 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 vamos morrer. Só que eu acho engraçado é que Jesus está andando no mar. E Jesus está se aproximando de alguém e os discípulos pensam que é um fantasma. E aí Pedro vai acabar dizendo para Jesus que quer ir até ele para ver se era ele mesmo, se Jesus não era um fantasma. E o que me chama a atenção, e aqui eu começo a ministrar, é que Pedro decide sair do barco. Pedro decide tomar a decisão de ir até Jesus. E ele vai descer do barco, vai caminhar até Jesus. E o que me chama a atenção é que o texto que nós lemos, 14:30, vai começar dizendo, mas sentindo o vento forte. Mas sentindo o vento forte. Primeira coisa que eu preciso te dizer é que sentir dá-se a ideia de sensibilidade. Sensibilidade está atrelada a um dos sentidos do corpo humano. Nós temos 5 sentidos. E esses 5 sentidos tratam da percepção do ambiente. Visão, tato, audição, olfato e paladar. E perceba um detalhe, sentir de sensibilidade, de tato, revela para mim uma coisa. Na minha vida, como ser humano, eu não posso perder o tato. E tato fala de sensibilidade ao sentir. Se eu não tenho tato, provavelmente, ou eu sou deficiente, ou estou morto. Quem não tem tato, quem não tem sensibilidade, ou está deficiente,
ou está morto. E o texto está dizendo que Pedro sentiu o vento forte. A máxima dessa noite é: nós precisamos entender que nós precisamos sentir às vezes o vento forte. Por que você está falando isso, Fernando? Porque criou-se um pensamento. O pensamento é: eu preciso anular a prova, eu preciso anular a dor, eu preciso anular o que me deixa para baixo, eu preciso anular o que me tira, o que me gera dor, o que me gera agonia, o que me gera tristeza. Mas essa noite o Senhor me trouxe aqui para te dizer: ei, você precisa voltar a sentir o vento forte. Baixinho. Só que eu não estou falando de sentir presença não, tá? Eu estou falando de sentir a prova. Eu não estou falando de sentir Jesus não, eu estou falando de sentir o peso que está sobre você. Eu não estou falando de sentir algo gostoso do céu, eu estou dizendo de sentir aquilo que está te afligindo. Por que você está falando isso, Fernando? Porque Jesus poderia ter mandado Pedro ir até ele com a tempestade calma, irmão. Jesus poderia ter dizendo: para aí, vento, para. Vem, Pedro, vem, Pedro. O Pedrinho que decidiu ir até Jesus, precisa entender que ele ia ter que ir com tempestade. O Pedrinho que decidiu sair do barco, precisava entender que havia uma grande tempestade, que Jesus não anularia ela. E o que é que você veio falar aqui nessa noite? Eu estou dizendo que eu vim te desconstruir. O que é que você veio falar? Eu vim te dizer: sinta, irmão. Sinta a dor, grite, chore, esperneie, sinta a prova, sinta o peso. Eu não posso te impedir de sentir aquilo que Jesus está permitindo. A gente quer sentir a vitória, mas a gente não quer sentir a guerra. A gente quer sentir a cura, mas não quer sentir a dor da enfermidade. E essa noite o Senhor nos trouxe aqui para nos trazer e nos dizer que ainda a sensibilidade precisa também ser voltada àquilo que traz dano. A gente tem que aprender a gritar mesmo, irmão, A gente tem que aprender a dizer: tá doendo. A gente tem que aprender a chorar. Tem. E por que você está falando isso, Fernando? Porque hoje a gente vai quebrar um tabu aqui de quê? De anular a nossa humanidade. Pedro está sentindo vento forte. E eu vou melhorar. O texto que está dizendo não sou eu não, Pedro. O texto está dizendo assim, ó: e sentindo o vento forte, teve medo. Mas está diante de Jesus, quem é que não sabe? Mas teve medo. E qual a problemática aqui essa noite é? A tempestade não anula a tua humanidade. O que é que você veio falar aqui essa noite, Fernanda? É isso mesmo que eu vim te falar. Você não pode deixar que a tempestade anule a tua humanidade. Ei, a gente vai ter medo mesmo. A gente vai se sentir fraco, irmão. A gente vai se sentir com vontade de chutar o pau da barraca, vai. E sabe o que é medo? Sabe o que é que medo significa? Medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. Haverá momentos em que a gente vai sentir pequeno diante das situações. Haverá momentos que a gente vai se sentir incapaz diante das situações.
Haverá momento que a gente vai se sentir fracassado diante das situações, e é errado. Não! Você é ser humano, sinta! E eu vou te contar um detalhe: tira essa crosta, tira essa capa. Você não é como você está reagindo, não. E Deus não se relaciona com personagens, não. Deus se relaciona com pessoas. Naamã tem que tirar a armadura e mostrar a lepra. Talvez esteja até aqui em cima precisando entender que a sua humanidade não é anulada. Talvez esteja até aqui em cima precisando entender que a gente vai sentir medo. E não é que eu aprendi esse negócio agora sendo pastor, irmão. Para quem não sabe, eu pastorei uma igreja na roça. Só vou resumir o lugar como vovó vai comigo. Quando vovó vai dentro do carro comigo, ela ora a Deus e ela fala assim: Senhor Jesus, nunca deixe o meu neto vir só para esse lugar. Só para você ter ideia do nível do lugar. Tem dia, irmão, que dá vontade de chutar o pau da barraca e dizer assim: quem vai ficar na frente dessa igreja é outro, eu mesmo não, vou me mandar daqui, Jesus. Tem situação que cai na nossa mão que a gente diz: eu não acredito que o Senhor me deu um negócio desse não, Jesus. A gente sente medo, a gente se acovarda, a gente quer correr, tem vezes que a gente vai se esconder. Sabe o que eu amo? É que a gente não vai ser o primeiro, não. E a gente também não vai ser o último, não. Jacó teve medo de Esaú. Elias teve medo de Jezabel. Ele não pediu para morrer, ele não queria morrer. Por que ele não ficou para Jezabel matar? Porque ele teve medo. Os discípulos, quando Jesus morreu, tiveram medo. E o que é que você está falando, Fernando? Haverá momentos em que esse medo surgirá, porque a vida que a gente leva não tem condições de se humilhar. Baixinho, baixinho. É uma das vezes que o medo mais vai surgir. Quando? Quando a minha vida não dá espaço para eu ir buscar ao Senhor. Aí a gente vai sentir medo mesmo, a gente não está bem espiritualmente. Mas o que é que você veio falar aqui essa noite? Pedro sentiu e teve medo. Terceira coisa, e eu caminho para a quarta para encerrar. A terceira coisa que o texto diz é que além dele sentir e ter medo, depois que ele tem medo, o texto diz que ele começa a afundar. Sabe o que é que eu amo nessa ideia de fundo? Porque fundo é um nível complexo da tempestade. Fundo é quando nós já não vemos esperança. Fundo é quando a gente percebe que está tudo indo de água abaixo. Fundo é quando a gente perde o chão. Fundo é quando parece que vamos morrer. Não basta ver o vento forte, a tempestade ainda vai piorar, porque Pedro começa a afundar. Quando a gente está no fundo, ou afundando, melhor dizendo, a gente percebe que é o nível que a gente tem pouca força para reagir. A gente percebe que não temos mais estratégia. E a gente percebe que não há mais direção. Ô irmão, talvez tenha alguém aqui essa noite que está vivenciando esse nível da tempestade. Talvez você esteja afundando. E talvez você esteja dizendo: não há mais esperança, não há mais jeito,
não há mais solução. Talvez você esteja até sorrindo para cá, para lá, mas dentro do teu interior, você sabe que o nível da tempestade que você está vivendo, você está afundando. Sabe quando é esse nível? É nesse nível da tempestade que a mulher olha para Jó e diz assim: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. É nesse nível da tempestade que chega a notícia para Jairo e diz assim: ô Jairo, manda Jesus voltar porque a tua filha morreu. É nesse nível da tempestade que a viúva de Naim tinha enterrado o seu marido e agora estava encerrando a sua única esperança, o seu filho. Ai, irmãos, se a gente fosse abrir oportunidade para a gente falar de tempestades, seria uma pior que a outra, seria uma mais complexa que a outra, mas graças a Deus, que Pedro estava afundando, mas tinha a última instância. E qual era a última instância, Fernanda? Que Jesus estava em frente. Jairo recebeu a notícia, mas Jesus estava de frente. A viúva de Naim está vindo com enterro, mas Jesus está de frente. O que é que você quer dizer? Por mais que a tempestade esteja grande, Jesus está na tua frente. Agora o maravilhoso é aqui. Eu rodei isso tudo para chegar aqui. Pedro grita como um sinal de última instância. Pedro grita dizendo: salva-me, Senhor. E essa é uma noite que nós viemos para cá para podermos gritar: salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Só Deus sabe como você chegou aqui. Só Deus sabe como você está. Mas essa é uma noite da gente olhar, mesmo afundando, e gritar: salva-me, Senhor. Talvez você esteja vivendo na sua vida de pecado, e cada dia que passa você está afundando, e cada dia que passa você está se envolvendo ainda mais no lamaçal do pecado. Mas Pedro nos ensina essa noite que nós podemos gritar: salva-nos, Senhor. Quem sabe você está enfrentando uma tempestade difícil. Quem sabe você está enfrentando um tempo difícil. Quem sabe está doendo, está complicado, está dolorido. Mas essa noite nós podemos gritar: salva-nos, Senhor. Sabe onde é que o tema da vigília entra? Entra no 31. Quando Pedro grita: salva-me. Olha o texto, 31 diz assim, ó: e prontamente o Senhor. Onde é que está a providência? Quando você gritar: salva-me, a providência vai chegar. A mão do Todo-Poderoso estará estendida para te puxar e te erguer e te levantar. Agora sabe o que é melhor na providência? Eu estou encerrando aqui. É que Pedro não esquece de Mateus 14. Guarde isso aqui no seu coração, para você entender o que é providência de Deus. Pedro não esquece de Mateus 14. Jesus estende a mão para Pedro. Aí quando a gente vai para Atos capítulo 3,
Tem um coxo que está na porta da Formosa. E o coxo todo dia pede esmola. Pede esmola. Pede esmola. Só que um dia Pedro está subindo com João para orar. E Pedro olha para o coxo e diz assim: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Isso no 6. No 7 o texto diz assim, ó: e ele deu a mão. Pedro entendeu que depois que Jesus dá a mão, ele precisa também dar a mão. Isso que é providência, irmão. Está achando que providência é só viver para tu? Não, não, não. Ele vai te dar a mão hoje para tu dar a mão a alguém amanhã. E se não é que essa noite vai acontecer um reboliço, ele vai te dar a mão hoje e tu vai olhar para a pessoa do lado e vai. Porque talvez esteja alguém sentado do teu lado que só está precisando de uma mão. E o Senhor te trouxe essa vigília para dizer: grita, salva-me, porque eu vou estender a mão para você essa noite. A minha graça te basta, e tem graça, favor de Deus para você. Escute um detalhe, eu estou caminhando para o fim, porque eu quero dar tempo para nós ouvirmos o pastor Laércio e as demais irmãs que irão cantar. Eu queria que você refletisse na situação que você está vivendo, e que dentro dessa situação você perceba o quanto você precisa da mão deles. E aí eu queria te dizer, porque a tempestade é pedagógica, porque a tempestade nos ensina a depender deles. E eu queria só fui eu ser o escolhido para isso, para falar isso para alguém. A tempestade está rodando, porque o Senhor quer te ensinar a depender dEle. Estou sentindo graça. Feche os olhos. Do início. Feche os olhos. Eu queria fazer um mistério de Deus já, para encerrar. Quero em Deus. Ó o mistério. Tuas feridas sararei. Baixinho. Isso. Fecha o olho. Com a tempestade que tu está passando, Ele não mandou você ir, você foi. E agora está passando por uma tempestade que talvez você nem acreditasse, porque você está debaixo de uma direção dele. Foi ele quem mandou Pedro ir. E você está obedecendo a direção, mas entrou em uma tempestade que nem você está entendendo. Ei, que o cerebabayon rabarassúria. E aí começou a sentir o vento forte. E depois que começou a sentir o peso daquilo que você está vivendo, você começou a afundar. E você veio para essa vigília afundando. E você veio para esta vigília dizendo: acabou, não tem mais jeito. Mas essa noite Ele te trouxe aqui para dizer: eu estou estendendo a mão.
mistério aqui, se coloca de pé. Termino agora. Termina aqui agora, nesse mistério. Olha para cá. A gente vai fazer um mistério aqui. Eu não sei qual é a tempestade que você está vivenciando, também nem quero saber, pelo amor de Deus. A minha já está grande demais, eu já estou gritando salva-me para Jesus todo dia. Mas ó, eu queria que as mulheres, quando eu falasse mulheres, vocês em bom som gritassem salva-me, Senhor. Aí depois eu vou falar homens. Aí os homens vão gritar salva-me, Senhor. Aí depois eu vou gritar todos. Aí todos vão gritar salva-me, Senhor. Agora olha o mistério. Se for para gritar para dentro, não grite não. Se for para gritar, por gritar também não grite não. É para você gritar como se você estivesse precisando de uma providência. É para você gritar como se você estivesse esperando por um milagre. É para você gritar como se você viesse para cá para receber algo e queria chamar a atenção dele, para que ele estenda a mão para você. Você vai sair da terra agora. Você vai gritar salva-me. Agora olha o mistério. Eu não vou fazer na ordem não, tá? Eu posso gritar mulheres 2 vezes, eu posso gritar homem 2 vezes, eu posso repetir homem, mulher, eu não sei. Mas eu estou sentindo o mistério de Deus aqui essa noite. E aí eu vou gritar mulheres. Aí vocês já sabem. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti.